Fala pessoal, estamos aqui no YouTube da Faculdade 8 de Julho e a ideia de hoje é a gente fazer uma mini aula sobre a diferença entre certidão de tempo de contribuição e declaração de tempo de contribuição. Esse é um tema muito sensível no direito previdenciário e que gera muitas dúvidas porque, via de regra, a gente tem uma dificuldade de identificar quem precisa de certidão de tempo de contribuição e quem precisa de declaração de tempo de contribuição. E isso realmente é uma dúvida muito pertinente porque perpassa por alguns assuntos do direito administrativo e normalmente a gente não tem essa prévia, né, esse background tão bem estabelecido para poder fazer essas diferenciações. Então a ideia hoje é a gente tentar melhorar o entendimento de vocês em relação a isso. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a certidão de tempo de contribuição ela é instrumento da compensação previdenciária. Então, o que é a compensação previdenciária? É o ajuste que o regime geral faz com o regime próprio em relação a contribuições devidas que foram transitadas de um regime para o outro. Aí você pensa, por exemplo, aquela pessoa que trabalhava no mercadinho e que passou no concurso público, né? Então as contribuições dela do mercadinho, elas são para o regime geral. E agora ela vai passar a contribuir com o regime próprio da União, porque ela passou no concurso público da União, né? Então, o que vai ser feito com essas contribuições do regime geral, já que ela não mais, vamos pensar nesse caso, vai trabalhar na iniciativa privada? Você pode deslocar essas contribuições do regime geral para o regime próprio, adicionando tempo de contribuição ao regime próprio, através do instrumento de CTC. Nesse caso, você vai fazer aí a transição da certidão, vai fazer a transição, melhor dizendo, não, vai fazer a emissão da certidão de tempo de contribuição para poder levar essas contribuições do regime geral para o regime próprio e assim poder aproveitar. Então a CTC nada mais é do que uma certidão que um regime diz que as contribuições dele podem ser utilizadas em um outro regime. Então, é nesses casos que você vai usar a certidão de tempo de contribuição. Ah, Igor, e quando é que eu vou usar a declaração de tempo de contribuição? Esse é a grande dificuldade, porque muitas vezes você acha que tem que usar a certidão de tempo de contribuição, mas é somente a declaração de tempo de contribuição. E aqui vai a grande sacada. A declaração de tempo de contribuição é para aqueles funcionários públicos que não têm contribuições vinculadas ao regime próprio. E sim, isso mesmo, existe a possibilidade de você ser funcionário público e não participar do regime próprio de previdência, participar do regime geral de previdência. Quais são esses casos? Por exemplo, o servidor público comissionado. O servidor público comissionado em cargo de comissão, ele não integra o regime próprio, ou seja, as contribuições previdenciárias dele são feitas para o RGPS e todos os benefícios dele são conseguidos no INSS e não no regime próprio da União. Então pense você, alguém em cargo de comissão na União, diferente do servidor público que passou em concurso público de cargo efetivo, ele não vai pedir a aposentadoria dele no RH do órgão, ele vai pedir a aposentadoria dele no INSS. Então ele faz parte do RGPS. E são exatamente nesses casos que a declaração de tempo de contribuição são importantes. Por quê? Porque o cidadão está trabalhando para o funcionalismo público, mas as contribuições dele estão sendo feitas para o regime geral e todos os benefícios dele vão ser feitos no INSS. Só que o INSS não tem como ter certeza disso. Quem vai dar essa certeza é o órgão público que admite ele. Então você vai ter que se direcionar ao órgão público e ele vai declarar que as contribuições feitas por você são direcionadas ao regime geral. E assim você vai poder fazer uso desse tempo no regime geral e conseguir seus benefícios junto ao INSS. Então, essa clareza de entender se você vai usar certidão de tempo de contribuição e DTC perpassa pela ideia de saber qual é o regime de previdência ao qual aquelas contribuições do funcionário público foi feita. Se um servidor de cargo efetivo de concurso, via de regra, as contribuições vão ser vertidas para o RPPS e você pode pegar as contribuições anteriores ao vínculo com o funcionalismo público e direcionar para o RPPS através de CTC. Se você é um funcionário público que não está vinculado ao regime de previdência próprio, sim ao regime geral, você precisa atestar isso. E como é que você atesta isso? Através da declaração de tempo de contribuição. Espero ter sido claro, deixar essas informações de maneira bem categórica para que vocês não façam mais essa confusão e todas as vezes que vocês forem fazer um benefício, vocês já tenham esse conhecimento previamente e façam a instrução tanto da CTC quanto da DTC no processo, sem a necessidade de realizar aí exigências ou ter dificuldades para poder fazer isso. Tudo bem? Obrigado.